Além de ser um dos lugares mais secretos e misteriosos da Terra, a Antártida também é conhecida por sua paisagem extremamente fria e cadeias de montanhas com aspectos alienígenas que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Este deserto congelado tem provocado inúmeras controvérsias e gerado teorias de conspiração intrigantes. Entre as mais cativantes dessas teorias está a ideia de que bilionários de todo o mundo estão profundamente envolvidos em ações para descobrir os segredos escondidos sob o terreno nevado. Com qual revelação aterrorizante esses bilionários se depararam e que conhecimento esquecido as civilizações antigas tinham sobre este reino misterioso? É exatamente isso que veremos nesse vídeo. Então fique ligado enquanto partimos para o continente mais ao sul do mundo, em busca dos mistérios mais bem guardados do nosso planeta. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A Antártida é uma massa de terra notável com várias características geográficas cativantes que são verdadeiramente espetaculares. Suas vastas camadas de gelo, que constituem a maior massa de gelo da Terra, têm o incrível poder de influenciar os padrões climáticos globais e os níveis do mar. Sob esta superfície gelada, há uma paisagem diversificada, incluindo montanhas, vales e até lagos subglaciais, onde os segredos deste ambiente são perfeitamente preservados pelo frio intenso. Apesar das condições extremas, a vida consegue persistir na Antártida. O continente é lar de uma rica e variada gama de vida selvagem, desde os majestosos pinguins imperadores até os resilientes tardígrados. No entanto, a habitação humana nesta região é temporária e limitada, sem residentes nativos ou permanentes. Aqueles que se aventuram até a Antártida são tipicamente cientistas residentes em estações de pesquisa. Eles se envolvem em uma ampla gama de estudos, incluindo pesquisas sobre mudanças climáticas e astrobiologia, aproveitando as condições que se assemelham às encontradas em outros planetas. Um aspecto extraordinário da Antártida é a noite polar, quando o Sol permanece abaixo do horizonte por cerca da metade do ano, resultando em meses de escuridão implacável. Imagine estar em meio ao brilho extraterreno da aurora austral, com a planície congelada se estendendo diante de você até onde a vista alcança, intocada e silenciosa. É dentro deste silêncio e isolamento profundo que alguém pode se questionar sobre os mistérios que a Antártida guarda. Estes mistérios têm chamado a atenção de alguns dos indivíduos mais ricos do mundo que visitaram o continente para realizar reuniões secretas. Apesar de sua natureza inóspita, a vasta extensão congelada da Antártida oferece um pano de fundo único para essas explorações secretas, que levaram a uma descoberta revolucionária. Continue assistindo, pois vamos investigar as razões por trás dessas reuniões secretas e qual descoberta aterrorizante foi feita neste deserto congelado. Antes de mergulharmos na fascinante exploração da Antártida por figuras ricas e influentes, vamos primeiro entender a misteriosa paisagem que tem interessado os humanos e os alienígenas ao longo dos séculos. A Antártida, o continente mais ao sul da Terra, é um lugar cativante que desperta nossa curiosidade coletiva. Não é apenas um deserto gelado e estéril, mas uma terra de beleza intocada, topografia única e uma história fascinante que desafia o espírito humano. Abrangendo uma área de aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados, a Antártida é cerca de 8,24 vezes o tamanho do Alasca, o maior estado dos Estados Unidos. Seu tamanho imenso é difícil de ser compreendido, superando até mesmo os territórios mais extensos. Diferente de outros continentes, a Antártida não tem residência permanente e não é governada por nenhum país. A topografia da Antártida é tão diversa quanto impressionante. Dominado pelo gelo, o continente abriga a maior calota de gelo do planeta, conhecida como a Calota de Gelo da Antártida Oriental. Esta calota colossal cobre quase 2/3 do continente e alcança alturas impressionantes de até 4.000 metros acima do nível do mar. É um deserto gelado de grandes proporções, onde geleiras fluem como rios em movimento lento e plataformas de gelo se estendem pela vasta extensão do Oceano Austral. A Antártida é conhecida por suas temperaturas extremamente frias, com a temperatura mais baixa já registrada na Terra. -89,2 graus Celsius, medida na estação Vostok da União Soviética em 1983. Apesar de seu clima severo,
A Antártida abriga uma diversidade de vida selvagem, incluindo pinguins, focas, baleias e aves marinhas. Esses animais se adaptaram às condições extremas e dependem do Oceano Austral circundante para sua sobrevivência. A Antártida serve, essencialmente, como um centro para pesquisa e exploração científica. Vários países estabeleceram estações de pesquisa e acampamentos para estudar uma ampla gama de temas, incluindo mudanças climáticas, geologia, biologia e astronomia. Esses esforços contribuem para a nossa compreensão do planeta e seus ecossistemas. Em 1928, ocorreu um momento significativo na história da Antártida, quando a primeira aeronave pousou com sucesso no continente gelado. O explorador polar australiano Sir Hubert Wilkins e o aviador americano Carl Eielson realizaram esse feito com seu pequeno monoplano Lockheed Vega. Sua aeronave pairou sobre a paisagem congelada antes de pousar graciosamente perto da ilha Deception. Esta conquista histórica abriu novas possibilidades para exploração e pesquisa na Antártida, mudando para sempre nossa compreensão desta terra remota e proibida. As condições severas e inóspitas da Antártida a tornam um lugar improvável para sustentar a habitação humana. No entanto, a Antártida continua sendo uma fonte de fascínio e curiosidade. Seu ambiente intocado suporta um ecossistema delicado, onde espécies únicas, como pinguins, focas e aves marinhas, se adaptaram para sobreviver ao frio extremo. Cientistas de todo o mundo conduzem pesquisas na Antártida, estudando mudanças climáticas, geologia e os mistérios do universo. A Antártida continua sendo um símbolo de exploração e um testemunho da resiliência da vida diante de condições extremas. É um lugar que desperta nossa imaginação e nos lembra das maravilhas que existem em nosso planeta. Mas há mais. Acompanhe-nos enquanto exploramos porque essa massa de terra congelada atrai tanto a atenção de humanos curiosos e até mesmo de extraterrestres. Porque a Antártida é objeto de muitos mitos, envolvimento governamental e teorias da conspiração, e como os nazistas estavam envolvidos neste deserto congelado. A Antártida detém um fascínio interminável por conta de seu isolamento, condições extremas e inacessibilidade. Ela desafia nossa compreensão da vida e da sobrevivência, mostrando o poder bruto e a resiliência da natureza. É um lugar de mistério e beleza, caracterizado pelo gelo e pela solidão. Mas o verdadeiro questionamento acerca desse deserto congelado é: que segredos ele guarda? Ao longo dos anos, diversos esforços têm sido feitos para desvendar os mistérios mais profundos desta região remota. Entre aqueles caracterizados pelos seus enigmas está Joe Rogan, um conhecido podcaster. Através de seu programa, ele apresentou cientistas e exploradores que compartilharam informações previamente desconhecidas sobre a Antártida. Em um episódio cativante em 2022, Joe Rogan ficou chocado com uma revelação surpreendente sobre a Antártida. Seu convidado naquele episódio era Sam Tripoli, um outro podcaster e comediante. Durante a discussão, Sam se aprofundou nos eventos relacionados à Operação High Jump, um exercício militar que ocorreu na Antártida no meio do século XX. Essa operação supostamente envolveu o presidente Harry Truman, nazistas e até mesmo extraterrestres. Na realidade, a Operação High Jump, oficialmente conhecida como Programa de Desenvolvimento Antártico da Marinha dos Estados Unidos, de fato aconteceu. Ela ocorreu de 1946 a 47 e foi liderada pelo contra-almirante Richard Byrd. Em 1º de fevereiro de 1947, a expedição chegou à Antártida na área da Terra da Rainha Maud. O foco principal do contra-almirante Byrd era a pesquisa científica, mas a Marinha dos Estados Unidos forneceu financiamento para a expedição. Eles partiram em sua jornada acompanhados pelo porta-aviões Casablanca, 25 aviões, 7 helicópteros, um submarino, um quebra-gelo e 12 petroleiros, transportando um total de 4.800 pessoas. A missão oficial da expedição era encontrar carvão e outros recursos, treinar pessoal militar em condições de frio extremo e avaliar a viabilidade de estabelecer bases militares na Antártida. No entanto, a escala da operação levanta questões sobre seu verdadeiro propósito. Por que eles precisariam de um empreendimento tão massivo, com inúmeros aviões, navios e pessoal, muitos dos quais perderam tragicamente suas vidas? Segundo Sam Tripoli, citando os diários do almirante Byrd, o comandante da Marinha teria supostamente entrado em contato com OVNIs nazistas durante a missão. Mais tarde, descobriu-se que o verdadeiro propósito da missão era resgatar líderes nazistas desaparecidos de sua base na Antártida,
Foram realizadas fotografias aéreas extensivas, uma estação polar foi estabelecida e mensagens misteriosas começaram a aparecer nas ondas de rádio, como eles estão nos atacando e estamos sofrendo pesadas perdas. A identidade dos oponentes do contra-almirante Byrd permanece desconhecida. Estranhamente, em 3 de março de 1947, todo o trabalho foi abruptamente interrompido e a expedição retornou rapidamente à América. Como os nazistas foram parar na Antártida? Em janeiro de 1931, uma expedição alemã chegou ao continente, reivindicando uma parte de sua terra. Essa região foi chamada de Nova Suábia e se tornou objeto de inúmeras lendas. Espalharam-se rumores de que os alemães haviam estabelecido uma base secreta lá, possivelmente servindo como último refúgio de Adolf Hitler. Alguns até sugeriram que os alemães haviam descoberto um vasto sistema de cavernas de gelo na Antártida, onde construíram uma enorme cidade. Sam Tripoli também afirmou que os nazistas haviam feito um acordo com extraterrestres para utilizar sua tecnologia avançada durante a Segunda Guerra Mundial. Permanece obscuro porque essa tecnologia não foi utilizada na guerra em si, ou porque os alienígenas permaneceram na Antártida após o conflito. Tripoli também alegou que os líderes da Operação High Jump informaram ao presidente Truman sobre o acordo com a presença alienígena. Supostamente, o presidente concordou, permitindo que os alienígenas realizassem experimentos em humanos, os quais teriam ocorrido em florestas e parques nacionais. As revelações compartilhadas por Sam Tripoli no podcast de Joe Rogan lançam luz sobre um capítulo fascinante e misterioso da história da Antártida. A verdadeira dimensão do que ocorreu durante a Operação High Jump e o envolvimento de entidades extraterrestres permanecem assuntos de especulação e intriga. Mas a história não termina aqui. Ela se estende para incluir o Missing 411, uma série de casos não resolvidos envolvendo o desaparecimento de indivíduos em parques nacionais dos Estados Unidos. Missing 411 relata esses desaparecimentos repentinos em terras nacionais, com muitos indivíduos desaparecidos compartilhando características comuns. Embora alguns aspectos do relato de Sam possam parecer uma grande teoria da conspiração, isso levanta questões sobre o que realmente acontece na Antártida e a natureza dos exercícios militares conduzidos lá. Uma das principais razões pelas quais a Antártida é pouco povoada é o seu frio extremo. Seu clima gelado é amplamente conhecido, mas muitas vezes é subestimado o quão frio pode ser. Ao longo dos anos, essa região isolada e pitoresca atraiu bilionários e várias figuras muito influentes, o que resultou em várias especulações. Agora, aqui está a grande pergunta. Por que os bilionários são obcecados pela Antártida? E quais são os nomes dessas figuras influentes que têm mantido reuniões secretas neste deserto congelado? Existe uma teoria fascinante que propõe que a Antártida guarda mais do que apenas paisagens congeladas. Ela pode esconder um tesouro de tecnologias ainda não descobertas e artefatos místicos. Essa teoria captura o fascínio do desconhecido, sugerindo que os bilionários, impulsionados por descobertas inovadoras, estão financiando expedições para descobrir segredos enterrados sob o gelo. Imagine a possibilidade de tecnologias alienígenas antigas estarem adormecidas sob as vastas camadas de gelo. Artefatos e máquinas de civilizações além do nosso mundo poderiam revolucionar nossa compreensão da energia, propulsão e tecnologia. E não podemos esquecer o potencial de encontrar artefatos místicos com significado histórico profundo, como a Arca da Aliança ou o Santo Graal. A ideia de que tais objetos poderiam estar escondidos na Antártida, longe dos olhos curiosos do mundo convencional, acrescenta uma camada de curiosidade ao fascínio do continente. Agora, o que se faria com essas descobertas extraordinárias? De acordo com a teoria, bases subterrâneas secretas seriam construídas na Antártida, mas elas não seriam esconderijos comuns. Estamos falando de bunkers luxuosos projetados para proteger a elite de catástrofes globais. Essas bases estariam equipadas com tudo o que é necessário para a autossuficiência e contariam com instalações avançadas. Imagine laboratórios de ponta dedicados ao estudo da tecnologia alienígena e artefatos antigos. Tudo dentro de um ambiente seguro e isolado, longe dos olhos de agências internacionais ou de possíveis espionagens. Então, o que torna a Antártida tão atraente para essas atividades secretas? É o isolamento extremo e o clima severo do continente, combinados com a mística ideia de ser a última fronteira inexplorada da Terra. O sistema do Tratado da Antártida, que proíbe atividades militares e promove a cooperação científica, oferece uma brecha legal única. Em teoria, aqueles com recursos e influência suficientes poderiam explorar isso para conduzir atividades que seriam impossíveis ou altamente fiscalizadas em outros lugares.
No vasto deserto gelado da Antártida, existem relatos de anomalias geológicas e estruturas inexplicáveis que desafiam explicações simples. Por exemplo, formações piramidais foram avistadas em imagens de satélite e em fotografias do continente, apresentando uma semelhança impressionante com as pirâmides do Egito, do México e de outras civilizações antigas. Essas estruturas apresentam ângulos pontiagudos e geometrias simétricas que sugerem que podem não se tratar de formações naturais. Elas poderiam ser os remanescentes de antigas civilizações que tiveram contato com seres extraterrestres? Ou talvez tenham sido criadas pelos próprios alienígenas como transmissores de energia ou como ajuda para a navegação de OVNIs. As possibilidades alimentam especulações e questionamentos intermináveis. Outra teoria que cativou a imaginação de muitos gira em torno da ideia de uma entrada para o interior da Terra, situada dentro do deserto gelado da Antártida. Essa ideia intrigante propõe que nosso planeta não é inteiramente sólido, mas contém cavidades significativas ou sistemas de cavernas capazes de sustentar vida, ecossistemas e até mesmo civilizações inteiras. De acordo com defensores dessa teoria, a Antártida, com sua paisagem misteriosa e remota, poderia estar escondendo entradas para esses mundos subterrâneos possivelmente habitados por civilizações avançadas ou até mesmo espécies alienígenas. Embora a noção da Terra interna não seja nova e tenha raízes em várias culturas e proposições acadêmicas ao longo da história, ela assume um novo nível de surpresa e mistério quando aplicada à Antártida. Algumas pessoas afirmam ter testemunhado evidências de grandes aberturas ou entradas de cavernas na região, as quais desafiam a explicação apenas por processos geológicos naturais. Essas supostas anomalias provocaram especulações e investigações adicionais a respeito do que se esconde sob a superfície gelada. Além disso, há relatos de fontes de energia incomuns detectadas na Antártida. Satélites e instrumentos científicos ocasionalmente registram fontes de calor inexplicáveis sob o gelo ou leituras eletromagnéticas anômalas na região. Embora possa haver explicações naturais para esses fenômenos, como atividade geotérmica, mentes mais aventureiras sugerem que eles poderiam ser indicativos de tecnologia alienígena avançada. Essas especulações variam desde a existência de bases subterrâneas alimentadas por sistemas de propulsão avançados até a presença de equipamentos de terraformação voltados para a modificação do ambiente terrestre para fins extraterrestres. Acrescentando mais um elemento ao mistério, alguns argumentam que as missões científicas na Antártida não estão focadas exclusivamente na pesquisa sobre mudanças climáticas, geologia ou biologia. Em vez disso, essas expedições podem servir como pretextos para investigações mais secretas sobre as supostas anomalias na região. A sugestão é que essas missões possam envolver o estudo de tecnologia alienígena ou o envolvimento com seres extraterrestres que possam estar residindo em bases profundas ocultas sob o gelo. O papel dos bilionários em potenciais colaborações com seres extraterrestres ganha destaque, especialmente quando se trata da vasta e enigmática extensão da Antártida. Em certos grupos que ponderam os mistérios do desconhecido, há rumores de que esses indivíduos ultra-ricos não são meros espectadores na busca por contato extraterrestre, mas sim participantes ativos. Circulam rumores de que alguns deles foram levados para reuniões secretas na imensidão antártica, onde se envolveram em discussões com seres de outros mundos. A suposta agenda desses encontros é nada menos que o compartilhamento de tecnologia, discussões sobre viagens interestelares e talvez até o planejamento do curso da governança global. Mas por que os extraterrestres escolheriam se encontrar com bilionários? Disse que esses magnatas estão investindo recursos substanciais em operações secretas e equipes de pesquisa, tudo em busca de descobrir tecnologia alienígena oculta sob o gelo interminável da Antártida. Para aqueles que acreditam em tais narrativas, o prêmio não é apenas o conhecimento, mas o poder. O tipo de poder que poderia impulsionar a humanidade para uma nova era de supremacia tecnológica. No entanto, o controle sobre tal tecnologia alienígena poderia também conferir poder econômico e militar sem precedentes nas mãos de alguns poucos selecionados, potencialmente remodelando a estrutura de poder global como a conhecemos. É sugerido ainda que o envolvimento com seres extraterrestres poderia elevar certos bilionários ou consórcios sombrios ao status de emissários não oficiais da humanidade, exercendo influência significativa sobre a diplomacia e política interestelar. Os visitantes de alto nível que viajaram para a Antártida adicionam outra camada de suspense aos mistérios que cercam o continente gelado. Ao longo dos anos, houve vários encontros enigmáticos envolvendo indivíduos notáveis. Vamos explorar alguns desses visitantes intrigantes.
Uma das figuras mais famosas a visitar a Antártida foi John Kerry, secretário de Estado dos Estados Unidos na época. Sua viagem ocorreu em 2016, durante os últimos dias de seu mandato. O que torna esta visita interessante não é apenas o momento, mas também o propósito declarado. Embora o motivo oficial fosse aprender sobre os efeitos das mudanças climáticas, teóricos da conspiração sugerem que pode haver mais na história. Outro visitante notável foi Buzz Aldrin, o reverenciado astronauta da Apollo. Aos 86 anos, Aldrin viajou para o Polo Sul. O motivo oficial informado foi uma visita turística. No entanto, dada a experiência de Aldrin com a NASA, sua viagem gerou teorias sobre potenciais interesses extraterrestres na região. O príncipe Harry do Reino Unido também embarcou em uma jornada ao Polo Sul com veteranos feridos como parte de um evento de caridade. Embora esta visita tenha sido apresentada como um empreendimento filantrópico, alguns questionaram se havia algo mais por trás dessa visita real. Além disso, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill de Moscou, visitou uma base científica russa na Antártida. Seu motivo alegado foi abençoar o continente, mas alguns especulam que pode haver razões ocultas para sua visita. O fato de pessoas de diferentes nações e áreas, cada uma com seus próprios motivos declarados, terem feito o esforço para visitar esta terra inóspita, levanta questões. Dadas as limitações e dificuldades de se chegar à Antártida, não se pode deixar de se perguntar por que essas figuras poderosas escolheram aventurar-se até o ponto mais ao sul da Terra. A natureza secreta ou ambígua dessas visitas adiciona curiosidade. Essas visitas, combinadas com a questão geopolítica e a lista de convidados VIP, sugerem que pode haver mais acontecendo neste continente gelado do que aparenta. Os motivos por trás dessas visitas continuam especulativos e a Antártida continua guardando seus segredos. Bom, por hoje era isso. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.